Olá, tudo bem? Me chamo Adriele Mota, sou aluna da Faculdade Unitep. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Sistema Nervoso Central da disciplina de Histologia 2. O sistema nervoso, em geral, é a integração dos sistemas nervosos distribuído pelo corpo e, anatomicamente, se divide em dois: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, que é composto por sistema fotorreceptor, encéfalo e medula espinhal. O sistema nervoso periférico já é formado por nervos e gânglios nervosos. Vamos falar hoje sobre o sistema nervoso central. Macroscopicamente, esse sistema nervoso central pode ser dividido em duas regiões: substância cinzenta, que é composta por corpos celulares, dendritos, segmentos inicial não mineralizado dos axônios e células da glia, e a substância branca, que é constituída por axônios milenizados, oligodendrócitos e outras células da glia. Dentro dessa substância branca, podemos ter ilhas de cornos celulares neuronais, núcleos, e os núcleos são grupos de neurônios, corpos celulares neuronais, presentes dentro da substância branca. Essa imagem é um corte anatômico do corte coronal do encéfalo. Aqui você vê que eu tenho um córtex cerebral e ele é composto por substância cinzenta. Ela predomina na superfície do cérebro. Temos a substância branca no meio, e no meio da substância branca, às vezes, eu tenho substância cinzenta, um núcleo, que é chamado de núcleos. Vou explicar como funciona histologicamente o córtex cerebral. O córtex cerebral é dividido em 6 camadas. Dá para ver nessa lâmina, histologicamente, que eu tenho camadas diferentes. Uma em cima da outra, elas são bem organizadas. Essas camadas são definidas tanto pela forma ou pelo tamanho dos neurônios. Eu vou começar falando de fora para dentro. No topo da membrana de revestimento é a pia mater, até a região da substância branca vou estar falando. As camadas são molecular, granulosa externa, piramidal externa e granulosa interna, piramidal interna e a multiforme. Vamos falar um pouco de cada um. A camada modular, nesse corte histológico, eu tenho em cima uma membrana de tecido conjuntivo, isto é, a pia mater. A membrana de revestimento. Embaixo começa a camada medular. Essa camada é composta por prolongamentos nervosos ou corpos celulares. São bem espaços e tem algumas células da glia. A segunda camada granulosa externa, ou chamada de camada estrelada, isto porque ela é rica em células granulosas celulares estreladas. Se refere à morfologia desse neurônio. Neurônio em forma de estrela, neurônio com formato granuloso. A terceira, a camada piramidal externa, é rica em neurônios piramidais, são neurônios com formato de pirâmide. Estas setas estão apontando para o corpo celular, mas você vê esses prolongamentos fazem esse formato piramidal. Eles nada mais são do que prolongamentos como dendritos e axônios. A camada piramidal interna é muito parecida com essa daqui. A camada granulosa interna é muito semelhante à piramidal externa, cheia de neurônios granulosos e, por fim, eu vou falar também da camada piramidal interna, cheia de células piramidais pouco maiores. Essas outras células que não têm formato piramidal são células da glia. Por último, a camada multiforme ou camada fusiforme. Nessa camada eu tenho alguns neurônios piramidais, eu tenho alguns neurônios estrelados, granulosos, todos são misturados. Logo em seguida dessa camada temos a substância branca, que é basicamente o axônio com bainha de mielina. Estamos vendo o córtex cerebelar. Se organiza em camadas, camada molecular, células de Purkinje e granulosas lá em cima. Eu vejo a membrana de tecido de revestimento e embaixo a substância branca. A primeira, camada molecular, ela é formada de dendrícitos das células de Purkinje e quase não tem nenhuma células no meio dela. A segunda, a camada de células de Purkinje, são células grandes, são bem diferenciadas. É a camada intermediária do córtex cerebelar. A terceira, a camada granulosa, é composta por neurônios bem pequenos, estão organizados de forma compactas.
Vamos agora ver a medula espinhal. Também se organiza em substância branca e substância cinzenta. Então, na medula espinhal, a substância cinzenta ela tem forma de uma letra H. Então, logo no meio tem a substância cinzenta em forma de H. E nessa região, ela tem uns corpos neuronais e consigo definir umas regiões. Então, eu vejo que essa substância cinzenta, ela tem um corno anterior e onde eu encontro neurônios motores. Então, é do axônio. É aqui que as raízes ventrais dos nervos raquidianos. Eu tenho o corno posterior dessa substância cinzenta, que é o corpo que recebe as fibras dos neurônios, que estão localizados nos gânglios das raízes dorsais, dos nervos espinhais. E no corno posterior, que chega às fibras sensoriais, e nós temos a substância branca ao redor. Então, vamos lá explicar a substância cinzenta. A substância cinzenta do corno anterior aqui, eu sei porque eu tenho um corpo celular de neurônios motores enormes e o citoplasma bem basófilo, bem roxo, porque ele é rico em corpúsculos gibis, rico em ribossomos e temos as células da glia também, prolongamentos, e ao redor desses corpos celulares é que também tem células da glia, que são menores. Agora vamos falar da substância branca. A substância branca ela é composta de axônio, ionizados e bainha de mielina e tem as células da glia. Entendido isso, agora vamos falar sobre as meninges. As meninges são células de tecido conjuntivo que protegem o sistema nervoso central. Elas são 3 camadas: a dura mater, a aracnoide e a pia mater. As duas a dura mater, que eu vou começar a falar, ela é a mais espessa, a mais existente, a mais externa. No crânio, ela está adjacente ao periósteo. Logo abaixo, eu tenho a dura mater. Na medula espinhal, ela está separada do periósteo vertebral pelo espaço epidural. Nesse espaço epidural, eu tenho um tecido conjuntivo frouxo, com células adiposas e plexos nervosos que correm por ali. A dura mater é composta por células meninoteliais, que são células epiteliais pavimentosas de origem mesênquima e embrionário. E ela também é composta pelo tecido conjuntivo desse modelado. O espaço que fica entre a dura mater e a aracnoide é um espaço chamado subdural. Ele pode acumular sangue em situações patológicas, no acidente vascular encefálico. A aracnoide é uma nona meninge do meio composta por células meninoteliais, por tecidos conjuntivo denso avascularizado. Ela se organiza de uma forma tecido tabecular, espaço subaracnoide, onde corre o líquido encéfalo-raquidiano e corre artérias e veias cerebrais. É muito importante o líquido. Ele funciona como um colchão que está sempre protegendo o sistema nervoso central contra o traumatismo. Além disso, tem as pregas de células meninoteliais, aracnoides. Então, as pregas aracnoide para dentro do dura mater, que perfura a dura mater e se conecta com os seios menores, permitindo a drenagem do nosso líquido. As funções dessas velocidades são transferir o líquido para o sangue. A pia mater tem mais contato com o tecido nervoso. Essa membrana é a mater meninge mais interna. Ela também evolui os vasos sanguíneos que entre o tecido nervoso está a pia mater e é composta por células meninoteliais e tecidos conjuntivos frouxo, vascularizado. Esse nome pia mater vem de macio, de tecido mais delicado, muito fino, que sangue está revestido dos cortes do sistema nervoso central. O plexo coroide são as dobras da pia mater, são ricos em capilares, ela tem epitélio simples cúbico e a função é a produção de líquido, o líquido que é muito importante, como a gente já tem falado. Dentro tem o tecido conjuntivo frouxo, é rico em capilares sanguíneos. Encontre esse plexo coroide no interior dos ventrículos, quais ventrículos formados, teto 3 e 4 ventrículos, e também formam parte das paredes ventrículos laterais. A função é a secreção do líquido claro, a baixa densidade que preenche as caudas dos ventrículos no canal central da medula. A produção do líquido é contínua em um adulto
tem 150 ml de líquido no seu corpo todo e é absorvido pela velocidade aracnoide e a função do líquido é metabolismo no sistema nervoso central. É a proteção contra o traumatismo.